Contudo, quanto ao dia 25 de dezembro, lamento dizer que é praticamente nula a chance de Jesus ter nascido nessa data. E eu vou dar algumas razões para você. Em primeiro lugar, no hemisfério norte, o inverno ocorre nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro de cada ano. Portanto, se Jesus houvesse nascido em qualquer um desses meses, seria uma época de muito frio e não faria sentido nenhum o fato de pastores e rebanhos de ovelhas estarem todos juntos à noite nas colinas da Judeia, conforme lemos em Lucas capítulo 2, verso 8. Esta é uma cena típica de estações quentes e não do inverno. A Bíblia diz que quando Jesus nasceu, havia pastores com seus rebanhos ao ar livre, nos altos das colinas. Lucas 2, 8 a 20. Manter os animais no campo, mesmo à noite, era uma prática comum daqueles dias. Mas, como dissemos, ela era propícia dos meses da primavera ao outono. Dezembro, que corresponde ao mês de Kislev, é o período de inverno e de fortes chuvas. Você pode ver isso em Jeremias 36, 22, Esdras 10, verso 9, Zacarias 7, verso 1. Ninguém deixaria um rebanho de ovelhas ao relento naquela época do ano. Igualmente, a viagem de José e Maria para Belém não seria apropriada numa época de inverno. Pelas limitações da época, qualquer trajeto com mais de 100 quilômetros de distância exigiria grande esforço. Assim, os tempos próprios para as viagens longas seriam a Páscoa, ou a Pessa, que é em abril, ou no começo do plantio, ou também ainda no Pentecostes, ou Shavuot, que seria em junho. Também poderia ser 7 semanas depois, quando os primeiros frutos estariam maduros, ou ainda também poderia se efetivar a viagem na festa do Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, em outubro, quando os frutos então eram colhidos. Estas sim eram datas apropriadas para uma longa viagem. Portanto, embora não haja nada que impeça a comemoração simbólica do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, esta definitivamente não é a data historicamente apropriada para o seu nascimento. E qual seria, portanto, a data certa para o nascimento de Cristo? Essa é uma boa pergunta. O dia é difícil dizer, mas existe uma possibilidade quanto ao mês. Para descobrir qual seria, basta fazer uma análise de 3 fontes: o Evangelho de Lucas, o calendário judeu e o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, verso 10. Começando por Lucas, esse evangelista nos dá a informação de que antes do nascimento de Jesus, houve o nascimento de João Batista. Você pode pegar a sua Bíblia e ler isso em sua casa. Está em Lucas, capítulo 1, verso 5, e depois dos versos 23 a 28. Esses versos dizem que Isabel ficou grávida de João quando o seu marido, Zacarias, ministrava no templo como sacerdote. Ora, Zacarias trabalhava no turno chamado de Abias. E o que seria isto? Turno de Abias. 1 Crônicas, capítulo 24, conta como o rei Davi dividiu os sacerdotes em 24 turnos de 15 dias cada um. Assim, os turnos cobririam um ano inteiro. O verso 10 diz que Abias ficou com o 8º turno. Agora, veja bem, contando que eram 2 turnos por mês e que o calendário judeu começava no mês de Nissan, que equivale ao nosso mês de março, abril, entende-se que a segunda quinzena de Tamuz, julho, seria o tempo do anúncio do nascimento de João Batista e o início da gestação de Isabel. Pois bem, agora com 9 meses de gestação, Isabel deve ter dado à luz a João Batista no mês de Nissan, que seria mais ou menos março, abril. E quanto a Jesus? Lucas, capítulo 1, versos 26 a 36, diz que Maria ficou grávida quando Isabel, sua parenta, estava no 6º mês de gestação, que seria mais ou menos no mês de Tibete, mês de dezembro ou janeiro do nosso calendário. Logo, Jesus nasceria 9 meses depois disto, ou seja, no mês de Etanim, que seria o equivalente a setembro, outubro. Essa, portanto, seria uma hipótese bastante razoável para o mês do nascimento de Jesus Cristo. A data do 25 de dezembro, como dia do nascimento de Jesus, foi fixada pela Igreja Católica em 525 para coincidir, sabe com o quê? Com festas pagãs do Oriente e de Roma. Segundo alguns historiadores, foi o Papa João I quem oficializou essa comemoração, embora alguns digam que ela já existia desde os tempos do imperador Constantino. Seja como for, os cristãos do Oriente jamais aceitaram essa data do Natal e até hoje os armênios, por exemplo, comemoram o Natal não em 25 de dezembro, mas sempre no dia 6 de janeiro. Você sabia disso?